Voltando então, galera, assim a gente tem mais uma hora aí tranquilo pra gente bater papo e responder as perguntas. Vamos lá, vamos colocar o Vitor de volta. Opa, Boa, aumentar o volume aqui, peraí. vamos voltando. O Glaucio que tá na live aqui, ó, trabalhou junto Ele, com nós lá, ele tinha junto com o Billy. comentado. Ele tinha comentado aí. Ele fez, é que, cara, desculpa aí, galera, que às vezes eu não consigo ver os comentários aqui, eu fico falando que nem louco. Glaucio, você tava nessa época que a gente tava testando com o PDM já? Ou você não tava mais? Ó, Vamos- Ah lá, ó. Ó, perguntaram sobre o dead time dos Deco 80. Boa, vou marcar essa pergunta. Tá aqui, ó. Chuchu, forte abraço, Chuchu. Gabriel Medeiros. Chuchu também que trabalha com o Billy lá. O Chuchu acompanhou tudo lá, cara. Puta merda, cara. O negócio tá aí, ó. Pra galera falar, pra galera saber que o que a gente fala aqui, a gente compartilha as histórias na íntegra. Chuchu, me corrija se eu esqueci de algum detalhe. O Billy virou e falou assim, então repetindo, a gente tava com uma falha no motor, foi bem quando trocou o motor e a gente colocou o Motec. E daí teve uma falha na última corrida de dezembro, em janeiro a gente foi testar no dinamômetro, tudo ok, fomos testar na fazenda do cliente, pau. Mas assim, ó, andamos a manhã inteira sem pau. Antes do almoço, na última volta, antes de almoçar, falhou. Falei, cara, eu não acredito. Chuchu tava junto. Beleza. Então, daí a gente decidiu, cara, fazer tudo do bom e do melhor para exterminar o problema. Porque a gente tava com a hipótese que era o chicote, beleza? E não era o maldito do chicote, cara. No dinamômetro falhou. E o Billy matou a charada. Ele falou, Roberto, vou fazer um teste, mas vou resolver esse problema. Ele pegou a caminhonete, foi na oficina, voltou. Fala aí, Chuchu, com 8 injetor velho de outro modelo, trocou os injetor, falou a vazão para mim. Eu só dei um tapa no mapa ali para funcionar mais ou menos. Resolveu, cara. Resolveu. Então, aqueles bicos Deca 80, não tô falando que isso é de todos os bicos e tudo mais, mas aqueles 8 lá tinha alguma coisa que a gente acha que quando esquentava, chegava em alguma temperatura, cara, ele já não funcionava direito mais. Ele já não funcionava direito Cacete. mais. E eu vi isso acontecer uma vez no autódromo em Santa Cruz do Sul. Tava uma puta de uma chuva. Isso aí foi em 2014, tá? No carro do Cher. Falhava aquilo, a gente não achava o que era. Passava o bico na máquina, as vazões eram iguais, cara. A gente trocou o bico. E o bico, naquela época, era o Ford Racing, tá? Então, Cara, assim, o que que eu tô falando? Não tô falando que o Ford Racing é ruim, nem que o Deca 80 é ruim. Mas o Chuchu tá aí, tá de prova que a gente já passou. Olha aí o Alisson Cassol, muito interessante. Já passei por algo parecido. No meu caso, os bicos falhavam depois de quentes. Cara, era o que acontecia com a gente. Nesses dois casos, cara. Era um negócio de deixar louco. De deixar absolutamente louco, tá? Aqui, o que rolou com o bico doido? Tô curioso. Cara, eu sei lá, acho que o Billy jogou fora, cara, aquele negócio lá, cara. Chuchu, se você souber, me conta aí, ó. Estávamos nesse rolo. Então, cara, é um negócio maluco, cara. Então, assim, eu sou meio louco com essas coisas, cara. Depois, eu vou falar palavrão aqui na live e foda-se. Depois que eu tomo no cu com um negócio, cara, eu não quero mais nem de graça ver aquilo lá, cara. Então, eu evito usar Ford Racing porque aconteceu uma vez. Eu evito usar Siemens Deck 80 libras. Na época, eu lembro que eu conversei com o Billy falou, cara, você quer falar pra você? É caro esse injetor, não comprei de lugar não confiável e tudo mais. É um negócio que eu sei que é original. Então,
esses pepinos acontecem. E é o tipo de coisa, cara, que... Ó, o O que Panda que eu falou vejo aqui, lá? ó. O Panda falou aqui, ó. Essas falhas dão 10 minutos antes da largada também. É, é o tipo de coisa para deixar o cara louco, cara. Daí antes da largada Sempre na não melhor arrisca. hora. A gente, cara, anota aí, Vitor. Tem se a galera tá curtindo, não sei se a galera curte essas histórias de pau, né? Porque, cara, muita gente não compartilha, né? Fala que o mundo é mil maravilhas. Galera, tô na real, no dia a dia não é. Carro de corrida dá pau. Você pode trabalhar, fazer um negócio que nem nesse caso, cara. Olha isso, cara. A gente já meteu uma Motec para não ter dor de cabeça. O chicote não era no spec. A gente suspeitou do maldito chicote. A gente refez do zero, cara. PDM, conector mil spec, terminal banhado a ouro. Cara, um mês fazendo chicote, o mesmo problema. Então, cara, vida real é foda, cara. Então, se a galera tá curtindo esses tipos de tópico, tem muita história de autódromo, cara, que dá para contar. Eu acabei de lembrar Sim. da falha do, do Honda K24. Anota aí, Vitor, pra gente contar Não, pra pode galera. deixar. Qual a outra que eu lembrei contando que também, cara, que eu não posso esquecer de falar, cara. Ai, cara, depois eu. Cara, tem tanta coisa. Quando a gente fizer reunião amanhã, a Aham. gente levanta porque, Sim. cara, é massa contar isso aí. Agora eu vou responder essa pergunta do H. Lídio aqui, ó. Qual o real dead time dos DEC 80 libras? Pessoal, eu vou contar um negócio muito interessante que quando eu descobri eu fiquei louco. Entendam que o dead time, assim como o dwell time, ó, informação que passar aqui é importante. Não, o dead time não depende apenas do bico. Daí, o cara que é mais ligeiro, que já acompanhou as nossas lives, vai falar o seguinte: isso eu já sei. O dead time também depende da pressão de combustível que eu estou usando e da tensão da bateria. Beleza? Beleza. Mas não é só disso que eu estou falando, não. O dead time, assim como o dwell time, também depende da ECU que você está usando. É isso mesmo. O driver, quando eu falo driver, estou falando do driver que tem lá dentro da ECU, que faz o acionamento da saída, tanto do bico como da ignição. Ele pode afetar, sim, o dwell time. Eu já peguei ECUs antigas. Por que eu estou falando disso? Porque eu já medi na prática. Não estou falando de Aham. teoria de faculdade. Eu peguei uma ECU antiga, fabricante X, e peguei uma ECU nova, fabricante Y. Peguei a mesma bobina, na mesma tensão e usei o mesmo dwell time. E eu via carregamentos diferentes no osciloscópio. E daí eu falei, cara, mas que coisa é isso? Que é isso, cara? Estou usando o mesmo tempo. É que pode ter atrasos por conta do seu driver. E tem uma outra coisa que muitas ECUs não têm, ó. Vou mostrar pra galera aqui, ó. Olha só. Você tem aqui, por exemplo, ó, você tem ignition driver delay, tá? Que aqui está em 40 milissegundos. Então, isso pode afetar também o seu dwell time. Então, tem muitas outras coisas que também são afetadas por isso. Lembra que nem eu falei para você, ó, a gente estava no dinamômetro fazendo um teste, o Vitor estava junto comigo, e a gente estava trocando um sistema de injeção, basicamente, trocando de uma Bosch para uma Motec, certo? E daí, o cara pode ter a falsa sensação de que, para você configurar os sensores é fácil, copia de um para o outro. Por exemplo, a configuração dos sensores de temperatura que são NTC, você tem que ter certeza que o pull-up é igual, perfeito? A Aham. Bosch e a Motec, elas trabalham com pull-up da entrada AT de 1 kΩ, tá? Existem fabricantes que não usam, é meio que padrão 1 kΩ. Agora, por Sim. exemplo, a ProTune não é 1 kΩ. Então, se você pega uma calibração da Motec e joga na ProTune, você Não se dá ferrou, certo. você está medindo errado. Então,
não só a ProTune, como outros fabricantes também não usam 1 kΩ como pull-up. Tô falando que é errado? Não. Só tô falando que, às vezes, pessoal, algumas coisas que a gente acha que, isso aqui é curva do sensor. Não, é curva do sensor junto com o pull-up da ECU. Então, quando você... É lógico que eu tô falando dos mínimos detalhes, não do sensor de temperatura, tá? Que muda muito. Mas de dwell time, dead time, é sempre importante você fazer a configuração para aquela ECU, tá? Por isso que eu curto muito usar esses sistemas da Motec, que você seleciona uma calibração do injetor que os caras lá mediram. Então, cara, é uma coisa a Aham. menos para me preocupar. Se os caras colocaram ali no firmware, velho, Pode vai, confiar que pode não confiar, tem meu, erro. vai cego que... Realmente. Inclusive nesse motor aí foi bem legal, né? Porque aí o valor de eficiência volumétrica fica muito parecido com. Fica muito condizente com a realidade, né? Fica muito condizente com a realidade. E por Ó, mais que tem não um... teve... Não pode falar. Não, eu ia falar que tem mais uma pergunta do H-Lídio, que é como identificar o atraso do driver. Se existe uma tabela ou tem que usar o osciloscópio? A Cara, pergunta. tem que medir na prática. Nada substitui a medição na prática. É pegar o osciloscópio e medir o dwell time. O dead time já é um procedimento mais difícil de fazer, né? Mas dá para fazer também. Então tem que medir de fato. Essa é uma dica meio diferenciada aí que eu dou. Uhum. Evitem pegar valores de uma outra injeção, jogar na sua e achar que está certo. Tem que tomar muito cuidado com isso. Mas voltando ao assunto dos injetores, vamos lá que tem muita pergunta aqui, ó. Manda bala. Então, cara, a pergunta do Fábio tá respondida, né? Então, que era essa aqui, porque o Deca 225 vezes o Ford Racing, então tem essa diferença é, de, de mecânica do injetor. Valeu, Agalídio, show de bola. Feliz que você tenha curtido aí. Vamos ver o que mais temos de perguntas aqui. Manda bala. Teve muitas perguntas, tá? Como essa aqui do Marcos. Roberto, como faço o Sobre o cálculo carro. de vazão dos injetores? Tenho dúvidas de como fazer. O cálculo teórico, assim, ó, o cálculo teórico, vou falar de teórico. Só que se vocês estão acompanhando as lives, vocês sabem que, cara, eu curto demais a teoria, só que eu sou cagado quanto a ser um teórico cego que acha que o que está no livro é 100% correto, tá? Olha aqui o que o Fernando... Eu vou marcar essa pergunta do Fernando também, que é muito legal, cara. O Fernando fazendo perguntas muito inteligentes em todas as lives. Valeu aí, Fernando. Já marquei aqui para a gente não perder. Então, o que acontece? Como eu faço o cálculo de vazão? Vou falar do mundo teórico, tá? No mundo teórico, você consegue escolher a vazão do seu injetor usando a potência de virabrequim, tá? Não de roda, tá? A potência do virabrequim medida no dinamômetro de motor. Você usa o BSFC, consumo específico do seu motor. Você coloca o número de injetores e você coloca Dead cycle. Duty Cycle que você quer trabalhar, O certo? máximo Então, que você quer trabalhar. isso, o máximo que você quer trabalhar, exatamente, porque muita gente coloca lá, vou colocar lá 85%. E daí, naturalmente, seu injetor vai ser calculado para você trabalhar com um injetor com um cycle de 85% no máximo. Relembrando, existe aquele compromisso, né? Quando você usa um injetor pequeno, você tem uma tendência de ter uma atomização melhor, que daí você vai acabar ganhando. Porém, você vai trabalhar com um duty cycle grandão lá, e na live de ontem eu já falei sobre os efeitos negativos de se trabalhar com um duty cycle grande. Deixa eu botar para carregar o celular aqui, senão vai acabar a bateria antes de acabar a live. A live hoje está da hora. Então, eu vou compartilhar com vocês, galera, no Telegram, tá? A equação do cálculo aí, teórico do injetor que você teria que usar.
Em muitos sites, vocês encontram o seguinte. Quanto de potência tem o seu motor? Qual combustível está usando? Quanto de duty cycle você quer usar? É turbo ou aspirado? E o cara dá o cálculo para você, tá? Na verdade, o que os caras fazem? Eles estão com uma planilha de... Deu uma travada aí. Acredito eu. Voltou aí? Voltou. Tá. Então, por que eu não falei tipo de combustível, se é turbo ou aspirado? Porque, na verdade, para facilitar para a galera, eles relacionam se é turbo ou aspirado, se é álcool, metanol ou gasolina, eles colocam lá um consumo específico. Beleza, galera? Sim. Então, tem essa relação aí, mais ou menos. É sempre um negócio aproximado, beleza? Relembrando que sempre que a gente está se tratando de um motor assim, meio fora do padrão, esses cálculos tendem a ter erros grandes, né? E então é basicamente isso. O que é legal compartilhar nessa live? O cálculo da vazão dos injetores depende dessas 4 coisas aí, tá? Vamos lá. Repetindo: potência de virabrequim, consumo específico, número de injetores e duty cycle máximo que você vai usar, certo? Que seria o duty cycle para aquela potência. Beleza? Quando você está calculando para a potência máxima, né? Esse aí dá o duty cycle. Vamos colocar a equação no Telegram. Então, quem não entrou, entra lá no Telegram, aplicativo tipo O WhatsApp. microfone acho que tapou aí, Roberto. Meio baixo. Melhorou? Melhorou. Tá. Então, relembrando, Telegram lá, o aplicativo igual ao WhatsApp, tem um canal lá que tem umas 650 pessoas lá. Se você entrar hoje, você vê tudo que a gente postou antes. E é muito legal porque fica organizado. É só a Twizy que posta, então evita aquelas confusões de grupo de WhatsApp, beleza? Então entrem lá que hoje a gente joga a equação lá para vocês. Beleza? Mas eu estou só explicando a equação, que daí quando vocês olharem para ela, tudo vai ficar mais fácil. Então acho que com essa equação a gente resolve O as Fernando perguntas. elogiou aqui a live de ontem. É que eu não tô conseguindo ler direito, que tá. O fundo tá claro. Show de bola, show de bola. Ó, e o Fernando aqui, ó, a gente fez mais uma, ele fez uma pergunta muito massa. Vamos atacar essa pergunta agora. A Motec considera o erro percentual do injetor nos primeiros milissegundos? Aí é que tá, olha só. A Motec faz a caracterização do injetor, né? Então, a gente já falou sobre caracterização de injetor nas lives, Vitor? Eu não me lembro. Nas lives, Acho que puta. não, né? Eu acho que não. A gente já mostrou em alguns vídeos e tudo mais, mas na live Na live acho que não, eu né? acho que não. Mas, Então, mesmo que tenha mostrado, isso aí é um negócio que, pô, é vamos. interessante pra É cacete. legal pra caramba. Vamos mostrar aqui, ó. Então, eu já estava mostrando, né? Essa parte aqui da configuração do pick and hold, né? E mais aqui para baixo a gente tem o Fuel Injector Primary Linearization. O que é essa linearização aí, tá? Chamada de caracterização também. São várias tabelas, tá? Basicamente, o que são essas tabelas, tá? Eu, ao invés de ficar mostrando direto o número, deixa eu explicar primeiro qual é a ideia. Uhum. O que afeta, quais são as variáveis que afetam a quantidade de combustível injetada? Vai, galera, vai mandando aí. Escreve aí que eu Vamos ver vou se os pegar caras estão água. afiados, Roberto. Quais variáveis afetam na quantidade de combustível injetado? É mais do que uma. Então, vão falando aí o que vocês acham. Manda bala. Já respondendo a do Marco, existe um tempo limite para usar na abertura de injetor? Com certeza. Você está limitado pelo seu tempo disponível, que depende se a sua injeção é sequencial, semi ou simultânea, tá? Mas você tem um tempo disponível lá, certo? Então, você tem esse limite aí de tempo disponível e tem que lembrar que você tem o dead time também. Olha aí, show de bola, galera, ó. Show de bola. Pressão de combustível, show de bola, tão certo também. Tempo de abertura, tão certo. Densidade, provavelmente, do combustível tem a relação, sim, mas não tão grande. Temperatura de combustível tem sim, se for certo. Densidade e temperatura de combustível tem sim, certo? Show de bola. Todo mundo meteu certo. Pressão de linha
vazão, erro do bico, show de bola. Pressão no coletor de admissão, muito massa, show de bola, beleza. Olha só que negócio massa. Existem umas máquinas que você consegue levantar a caracterização do injetor ou a linearização do injetor, tem diversos nomes. Frequências harmônicas na flauta, puta, muito massa mesmo que você falou, Fernando. Show de bola. Nesse nosso caso aqui, a gente não está considerando frequências harmônicas na flauta, por quê? Um teste que chama caracterização do injetor, o que os caras fazem? Colocam o injetor na máquina, tá? Essa máquina faz o seguinte, ela consegue variar pressão diferencial do injetor, tá? Então, basicamente, diferença entre pressão de entrada e saída. Ela varia tensão da bateria e ela varia pulso, tempo de injeção. E ela consegue medir com precisão o volume de combustível injetado, tá? Então, basicamente, é isso aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Aqui eu tenho várias tabelas, tá? Ó, tá vendo que eu tô trocando as tabelas aqui, ó? O que eu tô trocando aqui? ECU Battery Voltage. Ah, beleza. ECU Battery Voltage, tensão da bateria. Vou pegar aqui, ó, 14 volts. Beleza? Pessoal, olha o nível de detalhe, tá? O cara que é da engenharia, o cara sabe bem o que é algarismo significativo, tá? Não é à toa que o cara coloca 14,000. Não é à toa, tá? O que os caras querem dizer aqui? Que o teste foi feito a 14,000 volts. Não é 14,05, não é 14,02. Tá? É um teste de precisão. Beleza? Aqui nesse eixo, a gente tem pressão diferencial do combustível. E aqui nesse outro eixo, a gente tem fuel volume em microlitros. Ou seja, é 1 litro dividido por 1 milhão. Tá? Ou, para ficar mais fácil da galera entender o quão pequeno é isso, você pega 1 ml e divide por 1000. Tá? É um negócio pequeno, é pouca coisa. É muito. O que a gente tem aqui? É uma tabela que fala o tempo de injeção necessário para a gente ter... Deixa eu explicar melhor. Vamos pegar esse ponto aqui da tabela. O que eu tenho aqui dentro? 1.289. O que é isso aqui? Milissegundos. Nessa tabela, eu quero dizer que para esse bico em questão, quando eu tenho 4 bar de pressão diferencial e eu tenho 14 volts e eu tenho 1.289 milissegundos de tempo de injeção, esse injetor injeta 7,6 microlitros de combustível. E essa máquina faz esse teste super preciso, variando pressão diferencial do injetor, tensão da bateria e tempo de injeção. Então, a Motec, e cara, carro de rua, os caras trabalham com essas tabelas. Qualquer ECU de nível avançado trabalha com essas tabelas de caracterização do injetor, porque elas sabem exatamente como funciona o injetor, variando pressão diferencial, tempo de injeção e tensão da bateria. O Fernando comentou densidade e temperatura. Por que não tem isso na tabela? Porque ali mede, o teste é feito numa temperatura controlada e se mede o volume injetado. A ECU, você configura qual combustível que é. Vou mostrar aqui, ó. Vamos mostrar. Ela já tem esse cálculo nela, né? De Aqui acordo com o combustível. Eu tô manual, exatamente. Tá vendo que tem aqui, ó? Fuel Properties Density. Eu tenho a densidade do combustível e eu tenho o coeficiente de expansão térmica. Então, a ECU, ela olha a temperatura do combustível, faz o cálculo de densidade e ela corrige. Ela passa de vazão, né,
volume para massa injetada, beleza? Então, para responder o Fernando da melhor maneira, a Motec considera o erro do injetor nos primeiros milissegundos? A Motec tem mapeada exatamente como o injetor funciona, beleza? A gente vê, ó, que a gente tem aqui, ó, uma região aqui de uma vazão baixa do injetor, tá? Mas olha, para 14 volts, os caras têm um valor mínimo de tempo de injeção de 0,95, tá? E olha só o que a gente está falando aqui, ó. Pegar aqui, ó, de 4 bar, tá? Eu estou passando de 0,998 para 1,114. A gente tem uma diferença de, cara, 0,1 milissegundos, tá? E eu tenho essa diferença aqui de 1,5. Só que é 1,5 microlitros, eu estou passando de 0,1 para 1,6, tá? Então, vocês entendem que o dead time está aqui? O dead time está dentro dessa tabela. O dead time está dentro dessa tabela. Então, toda essa caracterização do injetor leva em conta exatamente como o injetor funciona. Mas não se esqueçam, se a gente for trabalhar ali numa região muito pequena, com certeza o injetor é não linear, perfeito? Mas isso aqui é a coisa mais precisa que você pode ter, né? Talvez o cara vai pensar, por que que faz tudo isso? Cara, porque a grande sacada é a seguinte: a ICU trabalha com eficiência volumétrica. Se você já ouviu isso e você não parou para pensar o que que é isso e por que ela faz, pare agora e entenda que você não define o tempo de injeção. A ICU calcula. Então, se você está lá, puxa, eu estou com lambda 1 no meu mapa de lambda-alvo, eu quero trabalhar com 0,80. Você põe 0,80 no lambda-alvo, acabou. Você não precisa mexer no seu mapa de combustível. Sem estar em malha fechada, né? Para deixar bem claro para os caras. Isso aí é sem estar em malha fechada. Cara, isso a gente já falou acho que umas 2 ou 3 vezes. E eu acho que a galera só vai entender isso o dia que a gente tiver com um motor ao vivo, funcionando no dinamômetro ou num vídeo gravado e mostrar. Cara, você só muda o lambda-alvo e o negócio vai sozinho pro lambda-alvo. Se o seu motor, se a sua tabela de eficiência estiver calibrado certo. Eu mudei de gasolina para etanol, o que eu faço? Cara, acompanha comigo, não leva 5 segundos. Você vai fazer isso aqui, ó. Você tava com gasolina. Tá aqui, ó. Gasolina. Você foi para etanol, você faz isso aqui, ó. Pronto. Pronto. Seu mapa de a vida do cara que calibra fica muito mais fácil, né? Fica muito mais fácil. No autódromo, as coisas. Cara, já aconteceu comigo, cara. Galera que não trabalha na área não saca essas coisas. E no final de semana, nego inventar de trocar combustível. O cara fala, velho, a gente precisa melhorar o consumo. Agora a gente não vai andar no etanol, vamos andar meio a meio. Cara, você tá com uma injeção dessa que você dá risada. Você dá risada. Avanço, você tem diferenças na sua compensação de partida, você tem diferenças em compensação por temperatura. Bateria do meu notebook vai acabar, meu carregador não tá aqui, mas vamos seguir. Que tá fora disso aí. Mas, cara, se a sua pressão... Ó, vou contar outra do dia a dia e eu vou mostrar. Anota aí, Vitor, pra gente mostrar. Tá. Eu fiz um relatório pros caras. Um dia a gente tava andando com esse da Motec, motor turbo, deu problema na bomba de combustível, mais especificamente deu problema na bomba de cache. A pressão de combustível caiu de 5 bar para 2,5, 3. Uma queda grande, né? Grande. O motor poderia ter ido pro pau. Sabe o que aconteceu? Nada. Por quê? Porque a ICU falou, caiu a pressão. Baixou a pressão de combustível? O que a ICU fez? A ICU fez isso aqui, ó. Vamos voltar aqui. Ela já cai numa região da tabela que ela sabe que... Eu tava aqui, ó. Vamos supor que eu tava precisando injetar 10,6 microlitros.
Eu estava aqui com 5 bar. A pressão caiu para 3 bar. Na hora, ela já aumentou o pulso de injeção. Tá vendo que aqui tá maior do que aqui? Cara, na hora, o lambda ficou cravado. Isso, a mesma coisa aconteceu num carro de corrida. Você estava no autódromo, Vitor, Interlagos, esse ano. Eu lembro. 1000 milhas. 1000 milhas. Não tinha uma ECU com eficiência volumétrica. O motor deu 2 voltas, foi pro pau. Foi pro pau. Então, acabou a corrida, né? Tem diversas vantagens de você trabalhar com um sistema com eficiência volumétrica. Daí a galera vai falar, tá, mas eu nunca vou trabalhar com essa injeção. O que adianta eu saber disso? Primeira coisa que eu tenho para falar para você, cara, não pense pequeno. Você vai falar que você nunca vai trabalhar com essa injeção, cara, você já está pensando pequeno, você já está limitando. Pense grande na sua vida. Em segundo lugar, cara, tenha boas referências. Mesmo que você não use hoje, aprenda, cara. Hoje você vendo isso aqui, você entende, você consegue, sabe, fazer o quê? Estudar essa tabela e descobrir como você pode pôr na sua ECU uma compensação por pressão de combustível. Você entende que, cara, o que interessa para o injetor é pressão diferencial e não pressão de combustível. Você entende que a vazão do injetor é afetada pela tensão da bateria, pela pressão diferencial. Você também entende que o tipo de combustível afeta, que a temperatura do combustível afeta na massa injetada, certo? Então, isso é por isso, cara, que a gente usa esses exemplos do dia a dia com o software da Motec. Nosso intuito não é ficar vendendo Motec, vocês veem que o meu papo aqui não é papo de vendedor. Mas vocês olhando isso aqui, cara, ajuda a abrir a mente de como o motor funciona, cara. Um exemplo muito Você passa a entender o conjunto, né? E não só a injeção eletrônica, que a gente sempre fala, né? Exatamente, cara. Eu acho que assim, ó, o que muda de um cara assim, ó, o cara é um tanner, vamos falar tanner, vai, amador, para um cara profissional, na minha humilde opinião, é um cara que você senta com ele e você discute os fenômenos do motor. Ah, por que o mapa de eficiência é assim? O cara entende, no fundo, por que você tem uma compensação. O cara entende como funciona o controle de tração. Isso é muito importante para você evoluir, sabe? E fazer um trabalho realmente diferencial, tá? Não ficar em receitas, em números, e ficar em cabeça fechada. Ó, que essa pergunta do Alisson Cassol. Do Alisson. Foi algo que a gente já falou em outras lives, mas vale a pena ressaltar. Eu não tive a oportunidade ainda de usar uma Mega Squirt, mas pelo pouco que eu conheço, a minha opinião... Então, é duro eu opinar porque eu nunca usei, tá? Eu acho que alguém para opinar numa coisa, o cara tem que usar por anos, certo? O cara tem que usar por anos. Mas, assim, olhando o software, eu acho uma injeção muito bem feita do ponto de vista, assim, de configurações possíveis, certo? Então, eu acho legal, uma opção legal para quem está começando e o cara quer fazer algo diferente, sabe? Pensar diferente, mas não tem bala para comprar um negócio top, certo? O cara não tem bala para meter uma Bosch, uma Pectel, uma EFI, uma Magnus Marelli, uma Motec, tá? Daí o cara vai numa Mega, o cara começa a enxergar um outro mundo de calibração. A gente não usa, já falei por quê, porque a gente preza por robustez e a gente acredita que a robustez da Motec é maior do que a Mega. Beleza? Então, essa é a nossa opinião. Olha aqui, ó. Uma outra pergunta do Fernando. Se o resultado de lambda-alvo não for atingido, a Motec sugere corrigir a tabela de eficiência volumétrica. A caracterização do bico é algo feito perfeito no detalhe. Então, é um negócio que você não mexe. Beleza? Deu errado ali, mexe na tabela de eficiência volumétrica. Sim. Beleza? Olha aí, o Glaucio falou, eu lembro quando você disse isso, a sua alegria e surpresa juntamente com a facilidade. Exatamente. Exatamente. Não tô dizendo que é fácil, mas, cara, depois que você entende o sistema, cara, é um negócio fascinante, né? Um negócio fascinante. Olha só o que o Eduardo falou. Como calibrar a tabela de eficiência volumétrica? Cara, essa é uma pergunta que a gente recebe direto.
Vou responder aqui. O que você faz para calibrar a eficiência volumétrica? É o mesmo procedimento de calibrar uma tabela de combustível. Só que antes você tem que deixar tudo certo do ponto de vista de configurar capacidade volumétrica do motor, qual combustível você está usando, qual injetor que você está usando. Deixa tudo isso pronto, tá? Não é muita coisa, cara. Você faz isso em 15 minutos. E é 15 minutos que vai economizar horas da sua vida. Porque daí, quando você vai mexer na tabela de eficiência, é como se estivesse calibrando combustível. O motor ficou pobre, aumenta a eficiência. O que você está falando para a injeção? Ó, entrou mais ar, e daí ela joga mais combustível. Ficou rico. Fala que entrou menos ar ali, ela vai injetar menos combustível, certo? A diferença é que ela olha o quanto você coloca de eficiência, ela passa aquilo para massa de ar, ela olha o lambda-alvo, e daí ela olha aquelas tabelas para achar quanto ela tem que injetar de combustível para atingir o lambda que você quer, certo? Então, é basicamente isso. Vamos ver aqui, ó, o que o Marco falou. Isso é um pouco diferente em injeções como Fueltech, Pandu e G-Pro, certo? Certo. Nenhuma nacional funciona dessa maneira, certo? Mas, que nem eu falei, a teoria é igual. Se você está trabalhando com uma Pandu, beleza? Tenha em mente, a pressão diferencial afeta a quantidade de combustível injetada, a tensão afeta. Então, deixa o dead. O que eu tenho numa ICU como essa? Provavelmente você tem uma calibração de dead time, certo? Então, você precisa levantar o dead time do seu bico. Uhum. Se você mudar a pressão de combustível, sua tabela de tempo de injeção tem que mudar. Tem que mudar. Então, o microfone tapou aí, Roberto. O sistema não é o mesmo, mas a teoria de gerenciamento de motor, no fundo, é a mesma. Isso aí. Perguntaram se quais ECU de fato usam eficiência volumétrica. Que eu sei, eu acho que a EM Infinity usa eficiência volumétrica. A Link, se eu não me engano, não tenho certeza, mas eu acho que eles têm uma linha que tem eficiência volumétrica. ProEFI faz eficiência volumétrica também, por incrível que pareça. A ProEFI faz, né? Aquela que tinha lá na USP faz, né? Sim, ela faz. Agora, de nacional, eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Nacional, nenhuma. Nenhuma, né? Porque Fueltech é por tempo de injeção, ProTune também. É tudo por tempo de injeção. É uma calibração que funciona também. Eu acho que vale a pena a gente compartilhar esse tipo de coisa, porque daí o cara olhando isso enxerga de verdade como funciona um bico injetor e tudo que varia na injeção de combustível, né? As Bosch mais novas trabalham com eficiência volumétrica também. E, cara, absolutamente todas as injeções dos carros, não digo nem modernos, cara, de 2010 ali para frente, já trabalham com eficiência volumétrica e um passo além, né? Eles trabalham com sistemas que chamam torque based. Sim, isso aí é muito louco. É mais complexo ainda. Parece que a Motec estava desenvolvendo um negócio desse aí, né? A Motec tem firmwares torque based, principalmente quando se trabalha com packages exclusivos, como por exemplo o Nissan GTR. Para você substituir uma ICU do Nissan GTR, você precisa ter algumas tabelas de torque na ICU para você conversar com o câmbio. Entendi. Legal. Basicamente. Então, tem alguns... Olha uma pergunta do Bruno aqui, ó. Vamos ver. Quais injetores vocês costumam usar que tenham boa vazão e uma boa pulverização de qualidade? Cara, depende do seu projeto. Eu acho que a maior dica que eu posso dar é a seguinte. Lembrem da live de ontem. Eu sei que o Bruno não estava na live de ontem, mas assista a live para você entender a importância do Duty Cycle
na hora de você selecionar a fase do injetor e tenha em mente que é um balanço, tá? Você tem que entender tudo o que afeta nisso. Repetindo, pressão de combustível, posição do injetor, tipo de combustível, distância do injetor para a válvula de admissão, a fase que você vai usar, o duty cycle do injetor. Então, você tem que entender as premissas básicas, tá? Se o injetor é menor, ele tem você tem uma atomização melhor, certo? Então, você tem um diâmetrozinho do furo menor, que ele atomiza melhor, você pode ter uma vantagem. Só que talvez você vai ter que usar um duty cycle muito grande. Então, é um balanço e é aquilo que a gente sempre fala. Você tem que testar. A grande diferença é saber como testar para você tirar conclusões corretas, certo? Cara, quantas vezes eu já vi cara em dinamômetro, assim, quando eu tava fazendo tipo um suporte, que eu era assim, cara, eu era responsável por resolver um pepino e o cara tava mapeando. Eu via, e eu já vi pessoas, cara, eu já fiz várias vezes isso, não tô falando que sou melhor do que ninguém, mas e o cara fala, ganhou potência aqui. Eu falo, cara, esse teste aqui não é conclusivo, cara. Do jeito que foi testado, não dá para saber se realmente ganhou. Então, isso é muito importante na calibração. Viu, Roberto? Só para responder aqui, tem mais uma pergunta. O Alessandro perguntou se a Motec só tem inglês ou tem português também. Só tem inglês, A Motec mas... só tem inglês, mas, cara, a Motec tem um dealer que chama Twizy e a gente ajuda todo mundo que quer fazer projetos com Motec. Inclusive, já vou adiantar que além da live de injeção direta que a gente está preparando no detalhe para ser a melhor live das 20 que a gente vai fazer, vai ter uma live muito animal com o nosso parceiraço Eduardo, que está fazendo um projeto de jet em parceria com a gente. Cara, tá ficando animal. Ele me ligou hoje que, cara, todo projeto tem seus detalhes, né? É um jet Sea-Doo, é um pack específico da Motec e ele, assim como outros parceiros que a gente tem, como o Marconi lá da NC Chicotes, que, cara, o Marconi só não tá aqui na live porque o cara tá doente, cara, tá com febre aí. Um abraço aí pro Marconi, que melhore logo. Mas a gente tem parceiros que a gente trabalha realmente em parceria, pegando assim aonde o cara não, fazendo o serviço que o cara não quer fazer. Então, assim, tem caras que querem trabalhar em parceria. Primeiro, a gente faz com qualquer ECU, tá? Não é só com Motec. Mas, assim, tem cara que fala assim, eu detesto fazer o motor funcionar com uma injeção eletrônica programável. Eu gosto de bater a RAM que está funcionando, eu ir pro dinamômetro, mexer em combustível e ponto e acabou. Vocês fazem isso? Sim. Eu faço calibração, mas eu não faço chicote. A gente pode fazer uma parceria com você. É lógico que, cara, tudo vai depender da gente conseguir encaixar na nossa demanda de trabalho, né? A gente tem que entender que o tempo é escasso, né? Tem bastante coisa para fazer. Mas, por exemplo, tem caras que realmente não sabem inglês e tá tudo bem com isso, cara. O cara usa a Motec porque a gente ajuda. O cara, putz, eu não tô achando aqui onde é a tabela de fase. Cara, tá aqui, ó. Tá aqui. Tudo isso facilita, cara. Facilita. Daí que nasceu o Twizy, né? Twizy é um verbo facilitar em inglês. A nossa filosofia é facilitar outros parceiros e empresas. Cara, puta, eu não quero fazer isso, mas eu quero trabalhar com injeção programável. É aí que a gente entra. Certo. Viu, Roberto? Bastante gente falou aqui, foi até que parece que adotou mapa por VE agora, que a ProTune também é VE, mas só para deixar claro que, na verdade, tipo, o VE que aparece lá nada mais é do que um percentual do tempo de injeção, né? Não é realmente eficiência volumétrica. Exatamente, cara. Olha só,
sobre o FOTech eu não sei, tá? Mas a ProTune eu posso falar, porque eu trabalhei muito tempo lá. Tá escrito no software eficiência volumétrica. Mas aquilo não é eficiência volumétrica. Não é. Eficiência volumétrica, vou mostrar para vocês o que é. Eficiência volumétrica, não acabar a bateria, né? Mas eu já mostrei várias vezes isso aqui. A minha também tá no talo aqui já. Você tem um mapa que aqui tem um valor, certo? Ah, mas na ProTune também é um valor percentual, tá? Quando você tem 93,9, vamos por 100, tá? Vamos supor que isso aqui fosse 100, tá? Na ProTune, isso aqui quer dizer que o tempo de injeção é o quê? 100% do seu tempo referência. É isso que a ProTune faz. Então, você tem um tempo referência de 5 milissegundos, você tem 100%, injeta 5 milissegundos. Isso não é eficiência volumétrica. Aqui, quando a gente coloca 100%, o que a ICU faz? 100% do quê? Ela vai vir, vai olhar isso aqui, ó. 100% do quê? Quantos litros tem o seu motor? Engine displacement. Aqui. Esse motor tem 2,092 litros. Ah, então, se o seu mapa de eficiência é 100%, significa que entrou 2,092 litros de ar em um ciclo. É isso? É isso. Quantos cilindros tem seu motor? 4. Ah, então quer dizer que nesse tempo de admissão do cilindro 3, se eu estava com 100%, entrou 2,092 dividido por 4? Isso aí, exatamente. Entrou mais ou menos meio litro de ar naquele motor. Ah, mas o que interessa é volume? Não. Aí você calcula, estima, eu já falei isso aqui na live, expliquei para o Jones, ele estima a temperatura de ar, não o ar da admissão, o ar que entrou no motor. Porque ela pega a densidade do ar que entrou no motor e chega na massa de ar do motor. Quando ela chega na massa de ar que entrou no motor, o que ela faz? Ela olha o lambda-alvo. Quanto você quer de lambda? 0,80. Daí se eu falar 0,80 de lambda para meio litro de ar, nessa temperatura de ar, eu tenho tantos quantidade de massa de ar lá dentro. Muito pequenininho, certo? Com aquele lambda que você quer, eu preciso de uma massa de combustível aqui. Chegou na massa de combustível, pega a temperatura do combustível, densidade, volume de combustível. Daí ela olha aquela caracterização de injetor. Daí ela calcula sozinho o tempo para você. E isso é eficiência volumétrica. Beleza? Então, assim, tem injeções que falam eficiência volumétrica, trabalham com eficiência volumétrica. Não é eficiência volumétrica. Aquilo é um percentual de um tempo referência. Não é eficiência volumétrica. Tomem cuidado, cara. É o tipo de coisa que eu fico bravo, cara. Tem um negócio que eu fico bravo, não é os caras, o cliente não saber disso. É nego falar um negócio que não é, cara. Sim. É complicado. Não é. Então, tomem cuidado com isso. Certo? Porque às vezes eu venho aqui falando na live, cara, você tem que trabalhar com eficiência volumétrica. Daí tem um fabricante que escreve eficiência volumétrica, mas não é. Sabe o que não é? Se você trocar combustível, o mapa... Tem que calibrar tudo de novo, né? Exatamente. Você configura. Tudo. Não configura. Qual a configuração do seu injetor? Tem caracterização do injetor? Não tem. Não tem como. Não é eficiência volumétrica isso aí, gente. Não é. A AM faz, que nem você falou, da Infinity, faz. Motec antiga? Não faz. Motec antiga não faz. As Motecs de 2001 é igual às nacionais trabalham. Entendeu? Ô Roberto, o Fernando fez uma pergunta sobre a experiência de trocar um bico por outro maior para reduzir o dead cycle e pesquisar melhor a fase de injeção. Isso aí foi falado na live de ontem, né? Isso aí. Se você puder assistir depois, Fernando, tá bem explicado lá. Mas eu acho que o Fernando estava na live de ontem e assim, a gente já fez esse teste, tá? A gente já fez esse teste, Fernando. E às vezes vale sim a pena você colocar um injetor maior para reduzir o duty cycle, pesquisar a fase de injeção e ganhar. Mas relembrando,
o ganhar ou não depende de uma soma de fatores. Beleza? Às vezes você pode perder com isso. Mas é um negócio, sim, que vale a pena testar. Se tem tempo para isso, né? Sim. Ó, o Ó, o Mauro Saleira falou aqui. falou um negócio aqui que é legal, que a gente tem muito preparador acostumado com arrancada. Realmente, tipo, é um negócio que a gente tem muito enraizado aqui na nossa cultura de automobilismo, que os caras ficam acostumados a só fazer pé embaixo e esquece de um monte de outras coisas, né? Que são muito mais importantes. E As altas frequências que o Fernando falou. Cara, então, geralmente, cara, como que eu faço esse teste, tá? Eu faço esse teste bem entre ali o pico de torque e o pico de potência, tá? É onde eu gosto de testar num carro de corrida de endurance, que é onde a gente vai trabalhar ali na faixa do tempo, tá? Mas é um negócio que só testando mesmo. Se vale a pena testar, com certeza vale. O que o Saleira falou aqui, ó? Eu vejo que uma questão importante é que a maior parte dos preparadores só estão acostumados com arrancada, pista é totalmente diferente. Com certeza, mas aí o que eu acho que é importante é cada um saber aonde quer atuar, entendeu? A nossa ideia é atuar com injeção eletrônica programável. Se for um jet ski, se for um Jeep, se for um carro de rally, se for um carro de arrancada. Cara, a gente curte isso e a gente atua em todas essas áreas. Então, e cada área, cara, aquilo que eu falei numa outra live, sempre que a gente vai atuar numa área diferente, cara, a gente é um chega no aprendizado diferente, né, cara? É animal isso aí. É animal demais, cara. Animal demais. Vai trabalhar com moto, totalmente Sim, diferente. Cara, é legal. E, cara, o legal também é que você aprende coisas em outras áreas que complementam numa sim. área que você já trabalhava há muito tempo, entendeu? Então, é muito Aham. massa. É muito massa mesmo. Mas, galera, eu acho que é isso aí. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Cara, teve tanta pergunta, cara. Essa aqui a gente matou. Vamos ver o que mais de pergunta. A bateria aqui tá meio acabando já, não sei Não, se vai durar tranquilo. muito. Se cair aí, eu vou continuando. Tá aqui, ó. Pergunta bem legal. Qual a influência da posição dos injetores nos runners para melhorar a mistura? Back to basic. Se alguém não sabe o que é runner, tá? Quando você pega um coletor de admissão, ele pode ser dividido em duas partes, plenum e runner, tá? O plenum é bem ali onde tem o que muita gente chama do coletor, mas é ali onde tem o volume, onde se mede a pressão de admissão, e o runner são os dutos, tá? Que vão montados ali no cabeçote, certo? Então a pergunta do Sohan 22, qual a influência da posição dos injetores nos runners? Cara, afeta muito, tá? Principalmente por conta da poça de combustível formada. Isso afeta duas coisas, a posição, a poça de combustível formada e também o tempo do injetor até chegar no cilindro, certo? Então, eu recomendo que você veja um vídeo que a gente tem no YouTube chamado Entendendo Aceleração Rápida. Se eu não me engano, é o Desmistificando Injeções Eletrônicas número 4, que a gente fala muito desse fenômeno importantíssimo que é a poça de combustível, fuel pudding. Sim, isso aí Beleza? é muito louco mesmo. Muito massa. Vamos ver o que Ah, mais tem de pergunta aqui, que a galera mandou as perguntas, vamos tentar responder tudo. Essa aqui a gente também já perguntou, a gente já respondeu. Cara, sim. não se esqueça aí, Vitor, da gente mandar a equação para a galera lá no Telegram. Ah, não, com certeza. Tá separado aqui já. Pode deixar. Vamos ver o que mais. Essa aqui também do Rafa, nosso parceirão, como saber qual a quantidade realmente necessária de injetores? Cara, aquela equação que eu falei, que o Vitor vai colocar no Telegram, 4 coisas. Potência do motor, medida no virabrequim, consumo específico, número de injetores e duty cycle. Então, você pode aumentar o número de injetores, tá? Qual que é a vantagem? Cara, teoricamente, quando você trabalha com dois injetores, duas bancadas de injetores, você pode ter ganhos em alta rotação.
Por isso que motores originais de CBR 600RR, 1000RR, tem 2 bancadas de injetor. Não é por Sim. conta de vazão, certo? E eu tô Por conta de falando isso otimização mesmo, né? exatamente por conta de qualidade de mistura, tempo para misturar o ar com combustível. Então, assim, eu já fiz teste nesses motores de você desligar a bancada 1 e desligar a bancada 2. Cara, uma bancada dá conta de alimentar o motor tranquilamente, certo? Sim. Então, para você saber a quantidade de injetor necessária, você sabe, descobre ali por aquela equação. Mas agora, a quantidade ideal, só testando. Às vezes, você trabalhar com 8 injetores menores, certo? E trabalhar na posição da bancada secundária, na angulação dela, talvez você tenha ganhos. Na prática, demora bastante para testar. E é aquele negócio, cara, para você fazer um teste conclusivo disso, você tem que saber o que está fazendo. Porque não é só, vou dar um exemplo, não é só você colocar uma segunda bancada, dar uma acelerada no dinamômetro de potência. Não faça isso. Você tem que calibrar a fase. Não adianta nada você fazer isso e não calibrar a fase. Entendeu? Olha a sacada lá. Os caras colocam 2 bancadas. O que acontece com o tempo de injeção de cada um? Diminui. Então você consegue cravar a fase na hora certa, né? Então, só testando. Vamos ver o que mais. Essa pergunta aqui, muito boa também, a importância do dead time, mas eu acho que ele, com o que a gente falou da caracterização do injetor, já deu matou, né? Matou. Basicamente, back to basics, dead time. A injeção pede, injete 5 milissegundos quero uma injeção de 5 milissegundos. O pulso efetivo vai ser menor, porque você perde um tempo para o injetor abrir, beleza? Então, você tem que ter essa configuração correta para você conseguir ter um mapa de combustível mais preciso e se variar a tensão da bateria, o seu mapa não vai ter tantos erros. O que o Fábio falou aqui, na prática, é difícil equalizar as duas, mas assim, ó, cara, é difícil, mas depende muito de como você aciona a segunda, cara. Por exemplo, do jeito que a Motec antiga fazia, cara, era foda acertar, cara. Era foda. O cara tinha que saber o que tava fazendo. Agora, do jeito que é o novo, é muito fácil. Então, e também depende muito de como você liga os injetores, certo? Por exemplo, tem fabricantes que recomendam você, para fazer sequencial, você faz os acionamentos e quando você vai entrar a segunda bancada, você aciona um relé na bancada de cima. Primeira coisa que você tem um erro, o relé tem um atraso aí, já vai dar um buraquinho. Segunda coisa, você vai estar mandatoriamente usando a mesma fase para a bancada inferior e a bancada superior. Não vai ser, cara. Não vai ser. A fase ideal vai estar. Você calibra a fase ideal, vai estar a fase ideal em uma bancada, na outra não. Então aí você já tá, sabe? É isso que eu tô falando. Cara, para você ter ganho com essas coisas, você tem que pentelhar na fase, tem que estudar pressão de combustível, estudar duty cycle, tamanho de injetor. Daí o cara quer fazer tudo isso, mas o software limitado na mesma fase para as duas bancadas. Cara, esqueça. Complicado, né? Vamos ver o que mais tem de pergunta. Cara, deu 2 horas hoje, cara. Para mim parece então. 10 minutos. Vai cortar de novo o Instagram, hein? O Instagram vai cortar de novo, a gente volta aí. Vamos ver aqui o que mais. Essa do Bruno, a gente respondeu porque ele refez a pergunta e a gente respondeu na prática. Vitor, o que a gente anotou para a gente fazer? Então, no Telegram a gente vai mandar. Vamos mandar a fórmula, né? De a BSFC. Fórmula, BSFC não, de cálculo de tempo de injeção. Cálculo de tempo de injeção. A gente falou de criar umas lives, talvez, de mais sobre histórias. a conversa aí dos paus, né? Exatamente. Um papo de autódromo mesmo, contando das buchas que você já resolveu, que é bem legal isso aí.
Galera, vai cair a live. Nós já vamos voltar para finalizar